Olá e sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no podcast F5 é Saúde. Esse é um conteúdo que a gente preparou com o objetivo de ajudar você, que é dono ou gestor de uma instituição de saúde, a cuidar da saúde do seu negócio. Eu sou a Bruna Baumgarten, sou CEO da E-Saúde e hoje eu estou aqui com a Fernanda Costa Curta, que é consultora de negócios de saúde, para falar sobre um tema que está super em alta, que é o tema de reembolso médico. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, Fernanda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Se apresenta para o pessoal, então, que está ouvindo a gente. Oi, Bruna, eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com todos vocês, com a Bruna e com todos que estão nos assistindo. Bom, eu sou Fernanda Costa Curta, sou fisioterapeuta de formação, executiva em saúde por paixão, a gestão da área da saúde me fisgou, então já estou aí há 23 anos, comemorando esse ano aqui, 23 anos, no mercado da saúde como profissional. E é um prazer enorme estar aqui para discutir um tema tão relevante e tão mistificado nesse início aqui de ano, com várias mudanças, e vai ser bem interessante esse papo que a gente vai bater hoje. Muito bom, Fernanda. E fala pra gente, então, tem gente que já faz reembolso médico, tem gente que não faz. Contextualiza, então, de uma maneira geral, o que é o reembolso médico, né, como ele se aplica, né? Dá uma introduzida no tema aí pra gente. Claro, então assim, o reembolso, ele é uma facilidade dos planos das operadoras que têm o plano livre escolha, ou seja, não é para todo mundo. Geralmente o livre escolha, ele está atrelado a um plano apartamento, né? E ele dá a possibilidade do beneficiário passar no médico de livre escolha, na clínica, no laboratório, no hospital de livre escolha dele, não da rede da operadora, pagar por este serviço e depois solicitar o reembolso dessas despesas que foram feitas pelo beneficiário. Porém, todo plano, né, livre escolha, ele tem um teto de pagamento. Então, se eu passo numa consulta hoje e essa consulta custa R$800, o meu plano, ele tem um valor que ele reembolsa. Ou seja, pode ser que seja integral, pode ser que seja os R$800, como pode ser que seja R$70. Então, depende muito do contrato entre o beneficiário e a operadora. O que é muito importante, Bruna? É a gente contextualizar, né? A gente tem uma triangulação dentro do reembolso, onde a gente tem a operadora, né? O beneficiário e o prestador de serviço. E essa triangulação, ela é muito importante para a gente entender como o processo de reembolso ele funciona. Mas bem teoricamente, assim, reembolso é tudo que a gente gasta e que a gente solicita, né, esse pagamento de volta por aquilo que a gente gastou. Porém, cada beneficiário tem um contrato específico com a operadora referente a quanto ele vai receber de reembolso. Tá? Então, isso também é muito importante a gente frisar, porque o que é para a Fernanda é diferente do que é para a Bruna, mesmo que seja a mesma operadora. E como é que a gente diferencia esses contratos, Bruna? Pelo preenchimento do questionário de saúde quando a gente vai contratar a operadora. Então, a Fernanda tem uma idade, a Bruna tem outra, eu tenho algumas comorbidades, desculpa, que a Bruna não tem, né? Eu tenho alguns antecedentes familiares que a Bruna não tem. Isso vai fazendo um cálculo estatístico e gera para a Fernanda um reembolso X, um multiplicador de reembolso X, e para a Bruna um multiplicador de reembolso diferente do da Fernanda. Então, cada contrato é único e exclusivo àquele paciente. E como esse reembolso médico, né? Então você comentou dessa triangulação, que, né, a questão do reembolso vai estar lá entre, né, o paciente e a operadora, e como que o prestador de serviço, né, no caso as clínicas, as instituições de saúde, elas se inserem dentro dessa dinâmica, desse relacionamento entre essas duas partes. Tá bom, vamos lá. Se o médico ele é credenciado à operadora, né, ele recebe direto da operadora, tá? Ele atende o paciente nessa triangulação e recebe direto da operadora. Isso se ele é credenciado a essa operadora.
Se ele é credenciado operador, ele não pode, de forma alguma, praticar o reembolso médico, porque teoricamente, na prática, ele já receberia dessa operadora. Ou seja, só pode praticar o reembolso quem não é credenciado operadora. Agora veja, o contrato ele é exclusivo da operadora para o reembolso médico, da operadora ao paciente e não da operadora ao prestador. Então, quem solicita o reembolso médico é o beneficiário. O beneficiário ele passa no prestador de livre escolha dele, escolhe o médico, paga por este serviço, né? E vai lá no operador e solicita o reembolso, porque o contrato é entre beneficiário e operadora. E hoje isso é o que acontece de muita confusão. Por quê, Bruna? Eu acho que é importante a gente contextualizar isso também. O reembolso, ele não tem legislação própria. Existe uma lei que controla as operadoras, que dá margem à judicialização ali das operadoras. E dentro de todas essas regras, existe ali um parágrafo pequenininho falando sobre o reembolso. Depois dessa lei, que é de 1998, depois dessa lei, com a prática do reembolso cada vez mais consistente, cada vez mais adepta pelos beneficiários, porque é muito melhor você escolher o profissional que você quer passar do que passar naquilo que te impõe, né? Foram chegando entendimentos sobre reembolso, resoluções normativas sobre o reembolso, mas não existe uma lei específica. E nem vai existir, porque reembolso é uma parte pequenininha, desse tamaninho, dentro de um contexto gigante chamado operadora de saúde, né? E o que acontece? Como não existe uma lei específica para o reembolso, existem várias margens de trabalho e várias margens de manobra. De uns 4 anos para cá, mais ou menos, começaram a surgir as empresas que facilitam o reembolso médico para o paciente. Sim, fazer reembolso médico é um processo chato e burocrático, né? Então surgiram diversas empresas ali facilitando esse trabalho para o paciente. E foi um boom, né? 2 anos atrás a gente estava aí com o auge das empresas de reembolso médico. Porém, o que acontece? O contrato é da operadora para com o paciente. Colocar um intermediário nesta situação, quer seja uma empresa que faz reembolso médico, quer seja o próprio prestador facilitando a vida do paciente, é arrumar o que a gente está vivendo aí, uma grande confusão das operadoras com os prestadores, né? E a gente sabe, tem gente boa e tem gente ruim em qualquer lugar do mundo. Então, a gente teve, nesse período, de 3 a 4 anos para cá, um boom nas fraudes com os reembolsos. Ou seja, eu passo para fazer prótese de mama, né? A gente sabe, por exemplo, que a operadora ela não paga reembolso para procedimentos que não estão dentro do rol da ANS, né? Ou que não estejam dentro do contrato específico daquele paciente. Aqui eu faço um parênteses, porque pode não estar dentro do rol da ANS, mas pode ter em contrato específico com o paciente alguma cláusula que a operadora cubra, e tá tudo bem, se tiver, ela é passível de cobertura. Só que começou-se a fazer alguns manejos de notas fiscais, de documentação, para reembolsar aquilo que, teoricamente, a operadora não reembolsaria, né? Tá certo, tá errado? A gente não tá aqui para julgar isso, a gente tá aqui para dizer o que realmente funciona e o que não funciona, né? Além disso, os prestadores também começaram a não utilizar essas empresas de reembolso que estão aí, porque tira a proximidade do médico, da relação médico e paciente. É mais um intermediário, né? Já tem a secretária, já tem o administrativo, aí tem mais uma empresa, cria-se um intermediário. E eles começaram a fazer isso na própria clínica, para facilitar a vida do paciente, como um concierge mesmo, né? Facilitando, olha, a gente facilita isso. Bruna, já é tão difícil você estar doente, não é? Já é tão difícil você ter que pensar ali, vários médicos que você tem que fazer, consultas que você tem que agendar, exames, remédios, e às vezes são doenças graves que você não tem nem cabeça para pensar.
Então o médico falou, poxa, eu preciso facilitar isso para o meu paciente, dar mais conforto, dar mais comodidade, então eu vou ter esse processo de ajuda dentro da clínica. Funcionou muito bem, até que a gente começou aí a ter as grandes fraudes dentro das operadoras de saúde, que ficaram aí desprovidas de recursos, né? Então a gente teve um aumento gigantesco dos reembolsos médicos, e quando as operadoras pararam e falaram assim, epa, peraí, tem uma torneira aberta aqui que eu preciso entender da onde vem, e começaram a trazer para dentro, Bruna, a inteligência artificial para ajudar no controle, porque imagina, são milhões de beneficiários. Cada beneficiário traz um monte de reembolso para você fazer. Então, multiplica isso, às vezes, por 10, né? Então, eles não davam conta de fazer todo esse processo com uma simples equipe humana ali operacional. Então, eles falaram, olha, então agora, gente, eu vou pegar aí toda essa inteligência artificial que tem no mercado e vou trazer para nos ajudar com isso. E na hora que eles organizaram a casa, eles perceberam que, assim, que existiam muitas coisas acontecendo, principalmente das fraudes. Então, aquela máxima, né? Os bons pagam pelos maus. Então, eles quiseram, na verdade, combater as fraudes, e não combater o prestador que estava fazendo um serviço de concierge, de facilitação para esse paciente, e muito menos combater o reembolso que era feito corretamente pelo paciente. Mas em todas essas estruturas, todo mundo vem pagando. Então, assim, não dá para diferenciar quem faz certo e quem faz errado. As regras foram surgindo e foram surgindo para todos, né? E nesse momento tem gente muito perdida de como vai fazer, tem gente reestruturando e tem um monte de empresa de reembolso fechando, porque acabou com a facilidade. Agora a gente tem um monte de dificuldades aí para fazer o reembolso, né, para ajudar este paciente a ter mais comodidade nesse momento, né, de doença da vida dele, que a gente precisa ali dar o maior conforto para ele. Então, acho que a gente está nesse movimento. E tudo isso começou mais em meados de setembro, final de setembro, início de outubro, né, quando a gente teve uma operadora que entrou com processo de fraude contra 2 clínicas aqui em São Paulo e acabou ganhando isso. E quando ela ganhou este processo, ela trouxe junto com ela jurisprudência, ou seja, entendimentos jurídicos que hoje são válidos como verdade. E aí a gente acabou aí com várias premissas que eram utilizadas, e acho que a mais utilizada por todos, né? Eu diria que 90% era utilizado, que era o reembolso sem o desembolso, né? Então, assim, olha, eu vou fazer cirurgia, essa cirurgia custa R$200 mil, eu não tenho R$200 mil aqui no bolso para pagar e depois solicitar o reembolso. Então, a prática era, olha, tá tudo bem, você vai lá, você pede o seu reembolso, na hora que você recebeu o valor do reembolso, você paga o prestador e tá tudo bem. E realmente tá tudo bem, porque há uma relação contratual entre esta triangulação. Mas aí houve um entendimento que só pode haver reembolso se tiver o desembolso. E mais uma vez, não existe certo ou errado, aí a gente entraria em aspectos jurídicos, direito do consumidor, né? Enfim, mas aí entra a história. Quem paga, no final das contas, é o paciente, que perdeu a comodidade, né, de ter este serviço prestado ou pelo prestador ou por empresas terceiras, e hoje, além de cuidar da sua saúde e muitas vezes de doenças graves, onde ele, né, teria o privilégio de escolher o prestador que vai cuidar dele naquele momento, não, ele tem que ficar lá fazendo reconhecimento facial para provar para a operadora que sim, é ele que está subindo o reembolso dele. Então, a gente está aí no momento de muita confusão em relação a essa triangulação. Então, as empresas que já atuavam com reembolso médico, intermediando, né, as clínicas e laboratórios e hospitais que intermediavam isso, já não podem mais fazer essa intermediação. Agora, sempre o paciente, em função dessas comprovações de quem é essa pessoa que está solicitando. É isso? Na verdade, assim, Bruna, para você solicitar o reembolso, né, o reembolso de despesas, quer seja ele de
de médico, de terapias, de internações, de exames, enfim, o reembolso de despesas, você precisa entrar na operadora com a identificação do paciente, né? Então, você, teoricamente, você precisa do login e senha desse paciente. Login e senha é algo intransferível, né? E é isso a grande notificação aí e o que ganhou notoriedade como jurisprudência. Então, eu preciso do login e senha é intransferível. Entre aspas, porque eu posso fazer uma procuração agora, dizer que eu não tenho condições condições físicas e nem saúde mental para lidar com isso nesse momento, e estou passando todas essas responsabilidades para a Bruna. E a Bruna vai lá e ela vai fazer todo esse processo, porém, as operadoras não estão enxergando isso como válido. Não, o paciente está morrendo, é o paciente que tem que fazer mesmo. Então, há um desencontro de informações e um desafeto na empatia perante ao outro, né? E nesse círculo vicioso do dinheiro, esquece-se que o centro de toda a atenção é só o paciente. Né? Então tá, precisa ser o paciente? Precisa. Muitas vezes o paciente está com uma comorbidade gigantesca, grande, ele não tem como falar, ele não tem como fazer reconhecimento facial, ele não tem nem como entrar. Quem tem que fazer isso para ele é a esposa, é a filha, é um amigo, e hoje, nesse momento, não pode. Ou ele faz, ou ele não tem o direito ao reembolso pelo aquele valor que ele paga mais, né, na operadora, para ele ter esse direito, e nesse momento ele não está tendo. Então, assim, as empresas hoje, tanto os prestadores quanto as empresas, elas podem auxiliar o paciente, facilitando a informação que hoje ela é tão escondida, digamos assim, dentro da operadora de saúde, né? A gente tem ali, a operadora geralmente tem um videozinho ou tem um manual do beneficiário que fala o seguinte, Bruna, olha, para você solicitar o reembolso, você precisa de nota fiscal, você precisa do pedido médico, você precisa do exame ou do laudo do exame que você fez, ou da descrição cirúrgica, enfim, você precisa do orçamento que foi feito perante aquilo que você vai fazer, só é excludente o orçamento em questão à consulta, e você me manda tudo isso. Nessa bagunça toda que aconteceu, então tá, então agora a gente quer o comprovante de pagamento. Tá bom, e se eu paguei em dinheiro? Tirei do meu bolso, paguei em dinheiro. Você tem que provar que você pagou em dinheiro. Gente, eu tenho R$250 na minha carteira. Eu saquei do banco 250 e tenho na minha carteira. Eu vou lá e pago uma consulta de R$250. Eu tenho que provar que eu paguei. Gente, eu paguei, tem nota fiscal, tem recibo, eu paguei. Não, eu quero agora que você me mande um extrato da sua conta bancária provando que você sacou R$250 da sua conta. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, há também aí um abuso de poder das operadoras perante a isso. Eu brinco, né? Que eu brinco com os meus clientes, gente, eu só presto contas para a Receita Federal, eu não presto conta nem para o meu marido, eu vou ter que prestar contas agora para a operadora, né? A gente presta para a Receita Federal ali, quando a gente faz o nosso imposto de renda, e tá tudo bem. Então, assim, há um abuso, sim, de poder. E aí, o que acontece, né? Todo mundo no desespero, imagina, Bruna, você desembolsou nesse momento R$15.000. Isso faz falta para você, faz falta para tua família, você tem um direito garantido em contrato, que a operadora ela reembolsa, dentro, claro, dos modificadores, do seu teto de contrato, e de repente a Bruna passou 1, 2, 3, 4, 5 meses tentando provar que ela realmente pagou, e ela às vezes nem consegue receber, porque a operadora não quer pagar e continua te cobrando ali várias provas que muitas vezes chegam ao absurdo de você falar, tá, gente, chega, eu não tenho mais provas, eu tenho esse dinheiro embaixo do colchão e tá tudo bem, e eu fui lá e paguei, né? Então, assim, há um abuso também de poder, e aí, Bruna, é um problema, porque não adianta o prestador reclamar, né? A relação contratual do reembolso é entre beneficiário e operadora. Quem tem que reclamar? O beneficiário. E aí você acha que você vai ter cabeça para ficar reclamando em uma condição de doença, não é de saúde, é de doença mesmo, daquela comorbidade que você está vivendo. Então a gente tem aí paradoxos, né, que a gente precisa entender. Então a gente está num cenário realmente mais turbulento do que o normal, e muito provavelmente isso vai dar uma ajustada também, né?
em função desses abusos, entre aspas, né, das próprias operadoras? O que você É o que a acredita gente dentro? espera, Bruna. O que a gente espera é o seguinte, né? Que a gente comece a criar jurisprudência também para o lado dos pacientes. A gente tem ali agora uma jurisprudência para o lado das operadoras, mas a gente está assim fortemente torcendo para que esses pacientes também façam as suas reclamações perante a operadora, que abram seus processos contra as operadoras, para que isso possa gerar jurisprudências normativas, não leis, normativas, né, instrumentos que definam a melhor direção disso, né, e que também haja de repente, uma atuação do poder público em relação às operadoras desse abuso de poder, quer seja ele, né, do direito do consumidor, quer seja ele de direitos que ferem aí a autonomia e a privacidade desse paciente, né? Porque você pedir, eles estão chegando ao ponto de pedir extratos da fatura do cartão, por exemplo, para ver se realmente foi pago no cartão. Gente, isso é uma quebra de sigilo, é uma quebra de privacidade gigantesca, né? Mas muitas pessoas têm aí se sujeitado a isso justamente porque precisam desse reembolso, e esse reembolso faz toda a diferença na continuidade do tratamento dessa pessoa. Então, assim, é um momento turbulento, né? Mas lembrando, não é um problema do prestador perante a operadora, é um problema do beneficiário com a operadora, em que todos estão sofrendo dentro dessa triangulação, não existe o certo, o errado. Eu acredito que a operadora esteja segurando, porque teve fraudes absurdas, né? E que a gente sabe aí que são fraudes graves mesmo, né? O prestador está sofrendo porque está perdendo esses pacientes, né? Que estão migrando aí para a rede própria. Porém, esses pacientes estão sofrendo de falta de acompanhamento, né? Um período maior para agendar essas consultas, fazer seus exames, muitas vezes desembolsando esse valor e nem pedindo reembolso, porque está dificultando muito esse processo. Então, a gente tem aí no centro das atenções o reembolso, mas o sofrimento ainda aí, de novo, frisando, é sempre do paciente. É sempre do paciente. É complicado. E nesse cenário, como que você vê essa estratégia de reembolso médico nas organizações, né, nas instituições de saúde? Olha, Bruna, eu sempre parto do princípio de organização do processo, né? O reembolso, ele é um processo 100% operacional, zero estratégico. Ele é operacional, ele é uma caixinha, como se fosse um sistema de Kanban, que ele passa, olha, eu solicito, eu acompanho e eu recebo, né? Então a gente vai puxando essas caixinhas de uma para outra, fase que esse processo de reembolso ele vai ter. Então, o que a gente vê é muita desorganização dentro da jornada do paciente. Eu acho que o primeiro ponto é desenhar qual é essa jornada desse paciente, o que é falado para esse paciente no início, logo daquele processo, de como será o acompanhamento desse reembolso dele, se ele tem direito, se ele não tem, se ele vai pagar, né? De que forma que ele vai pagar para gerar esse comprovante de pagamento, porque não adianta ele vai falar, eu vou pagar em dinheiro, eu vou falar para ele, olha, meu amigo, que bom que você tem o dinheiro, mas eu não posso receber em dinheiro, porque senão não tenho como comprovar que você pagou. Então, isso é um desafeto muito grande, né? Então, fazer esse entendimento ali com o paciente de início, que é sempre o nosso primeiro ponto de contato, desenhar toda essa jornada. Quando eu desenhei toda essa jornada do paciente, trazer para dentro do operacional, quer seja da clínica, quer seja o operacional da empresa que vai fazer essa ajuda aí, né, desse processo burocrático junto com o paciente, e fazer com que esse processo ele seja acompanhado muito de perto com o paciente, dando facilidades para ele, a operadora. Em nenhum momento eu estou dizendo que alguém vai fazer esse processo pelo paciente, tá, Bruna? Mas a gente tem que estar ali predisposto e pronto a ajudar esse paciente. Então, eu não consigo dizer para uma paciente de 88 anos que ela tem que entrar, baixar o aplicativo, fazer reconhecimento facial, tirar foto do documento e ainda subir o reembolso dela. Gente, não tem cabimento, né? Então, tem coisas que a operadora que, pelo amor de Deus, né? Eu falo para a operadora, gente, olha, realidade Brasil, vamos lá.
Então, assim, não tem condição, mas eu tenho que chamar essa senhorazinha de 88 anos, botar ela sentadinha do meu lado, falar, vamos lá, dona Maria, olha só, às vezes a dona Maria não tem celular, tá, Bruna? Então eu tenho que fazer no celular, quer seja da clínica do prestador, quer seja do filho da dona Maria, do neto da dona Maria, mas eu tenho que baixar esse aplicativo ali, inserir todos os dados dela, fazer o reconhecimento facial para ela e ir direcionando ela ali do meu lado. Né, o que seria muito mais fácil eu falar para ela, dona Maria, olha só, me manda os seus acessos que eu vou fazer tudo para a senhora cuidar da tua saúde, dona Maria. Né? E hoje a gente já não pode mais fazer isso. Então, eu tenho o trabalho de deslocar esse paciente da onde quer que ele esteja até a clínica, por exemplo, para fazer esse processo integrado com toda a jornada, ou esperar ela vir no retorno, já que ela já vai estar na clínica e aproveitar para fazer esse processo com ela, né? E muitas vezes é uma dificuldade, porque às vezes está no aplicativo do filho, que naquele dia não pôde acompanhar a dona Maria na consulta, e quem foi acompanhar foi a cuidadora, né? E aí é mais uma vez que ela deixa de receber, de colocar este processo de reembolso na operadora para poder receber. E assim, Bruna, ninguém coloca o processo ali na operadora, né, com todos os documentos e amanhã tá na conta, não é? A gente tem ali 21 dias úteis para liberar. A média hoje das operadoras são 30 dias e o paciente fica aguardando nesses 30 dias. E no meio desses 30 dias, Bruna, pode acontecer tudo, tá? Ah, olha, faltou um relatório médico, que a gente nem sabia que eles iriam solicitar, porque não está dentro do escopo, mas eles acharam necessário para reembolsar que você comprove ainda mais que você fez aquele procedimento. Então, faltou um relatório médico. Beleza, vamos pedir para o médico. Vai lá, pede para o médico. Só que na hora que eu subo esse relatório médico, eu já passei 28 dias esperando para ser reembolsada, 2 dias antes eles me pedem um relatório. Quando eu mando esse relatório, eu fico mais 30 dias aguardando uma nova resposta. Então, é assim, há uma falta de empatia com o paciente gigantesca em relação a isso, né? Eu acho que quem sofre é o paciente. O prestador está sofrendo? Com toda certeza. Tem muitos valores a receber, né, onde o prestador falou, então tá bom, vamos lá, vamos tentar o reembolso sem desembolso, porque o paciente não tem dinheiro para pagar, o paciente tem uma doença que precisa ser tratada, ele não tem especialista tão bom quanto ele na operadora credenciado, o paciente tem um livre escolha, ele pode escolher para isso, e ele escolheu o médico de confiança dele, né, e aí chega todo esse boom e ele não consegue receber. Então, há aí um descumprimento de contrato também entre o operador e o paciente que está, né, fazendo esse problema, e o prestador também sofrendo, porque não está recebendo esse valor aí que ele estava esperando receber em 30 ou no máximo 40 dias, e até o momento ele não recebeu. Então, no fim das contas, né, hoje, para as estratégias, né, de gestão ali das instituições de saúde, o melhor que se pode fazer é o entendimento dessa jornada e depois inserir processos educativos e de acompanhamento do processo junto ao paciente. Nada além disso, né, que as instituições podem fazer. Eu acho que são 3 partes, aí eu colocaria. Primeiro, jornada do paciente, definir bem qual é essa jornada do paciente, quais são os pontos de contato, quais são os scripts que vão direcionar a conversa com o paciente, tá? Ponto 1. Ponto 2, estruturar dentro da sua equipe como os processos de reembolso serão acompanhados. De que forma? Quais são as documentações necessárias que nós podemos facilitar para o paciente? De que forma que nós podemos entregar essas documentações para o paciente, né? Então, cada processo, eu vou pegar aqui um exemplo de um exame, por exemplo, precisa do laudo para solicitar o reembolso. Então, eu tenho que acompanhar se o laudo já chegou, se já foi entregue para o paciente, e entregar para o paciente, né? Eu brinco, a caixinha fechada daquilo que ele tem que solicitar, e não aos picados, né? Então, todo esse processo é um processo 100% operacional da equipe administrativa, quer do prestador, quer da empresa que presta esse serviço, precisa ter isso de forma muito ordenada e não pode se perder nesses processos de forma alguma, tá? E por a terceira parte, eu acho que é
ter com o paciente uma relação muito próxima, de uma entrega como se fosse um concierge mesmo. Vem aqui, senta do meu lado, eu vou te ajudar a fazer, eu vou te ajudar a acompanhar isso e daqui, vou te orientar se tiver que abrir alguma reclamação na operadora, alguma reclamação na ANS, nós vamos abrir juntos, eu vou te orientar, porque o paciente, nesse momento, ele é vítima, ele não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Então, cabe a nós, prestadores, né, deste serviço, a orientar esse paciente da melhor forma possível. E, Bruna, queria abrir um parênteses aqui, falei da ANS, lembrei disso. Todo mundo está falando, gente, mas cadê a ANS, né? Que não faz nada com as operadoras, com abuso de poder. Gente, a ANS, ela faz a parte legislativa. A lei, ela já existe. Ela controla o funcionamento da operadora. Ela não controla o processo de reembolso. Eu acredito, sim, que tem que haver aí uma resolução normativa ou um entendimento, né, da diretoria da ANS, mas não vai ter uma lei específica para reembolso. Então, isso é importante a gente se conscientizar disso. E é importante também lembrar que toda vez que eu abro uma notificação lá na ANS para fazer reclamação de uma operadora de saúde, ela precisa ter nexo causal. Então, eu preciso primeiro abrir uma reclamação no saque da operadora, ela não pode ser resolvida, aí eu vou para a ouvidoria da operadora, e após a ouvidoria não resolvida da operadora, é que eu posso abrir uma reclamação na ANS. Porque a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela vai voltar na operadora e falar, olha, eu recebi essa reclamação. E a operadora vai falar, olha, é verdade, eu tenho esse saque, eu tenho essa ouvidoria, eu não consegui resolver, né? Ou resolvi e mesmo assim o beneficiário, o paciente não está contente. E aí há uma triangulação de mediação de conflito perante a ANS, onde ela começa a multar a operadora, multa diária, e aí a cada infração é um tipo de multa diferente, né? Para que essa operadora resolva o quanto antes com esse beneficiário. Então, é importante a gente lembrar que não adianta ficar abrindo nenhuma notificação na operadora sem esse passo a passo. Então, saque, ouvidoria, depois abrir a notificação lá na ANS, acompanhar essa notificação e essa solução. E que muitas vezes é comprovada somente pelo lado da operadora e não é comprovada pelo lado do beneficiário, né? E aí você vem com o processo tudo de novo, abrindo todas as reclamações novamente, ou aí já perdeu a paciência e vai para a judicialização, não tem jeito, né? Legal. E, Fernanda, um ponto também que eu fiquei curiosa, né? E às vezes aparecem alguns clientes também em dúvida de como divulgar essa possibilidade, né? Seja no meio digital ou se o paciente tem algum questionamento, como que as organizações elas podem se preparar, né? E divulgar de uma maneira mais confiável, né? Não mercantilista em excesso, né? Não prometendo algo que não vão poder cumprir. Então, o que você recomendaria, né, em termos de divulgação para essas organizações? Eu acho que a gente precisa ser sempre o mais transparente possível e o mais sincero possível, Bruno. Então, eu vejo muitas publicações assim, faça o seu check-up pelo reembolso, atendemos todas as operadoras. Aí você liga, ele fala assim, olha, não, eu não sou credenciado, na verdade a gente faz por reembolso, pela metodologia de reembolso. Então, isso é uma propaganda enganosa, ao meu ver. Não, você não atende todas as operadoras, né, e você não faz tudo pela operadora, mesmo porque você não tem nenhum vínculo com a operadora. Então, eu acho que nessa propaganda, digamos assim, nessa divulgação, você falar, olha, nós atendemos todas as operadoras, desde que você tenha o plano livre escolha e seja passível do recebimento de reembolso. Né? Deixar isso muito claro para o paciente. Eu acho que tem muitos pacientes, Bruna, que têm direito de reembolso hoje e eles nem sabem. Ou eles não sabem, ou eles acham burocrático demais, ou eles acreditam que vai pagar e não vai receber o valor, né? Porque eles não entendem como funcionam os fatores multiplicadores do contrato deles, né? Ou ele acha que isso é fraude.
Então, assim, há ainda uma falta de informação muito grande perante ao beneficiário, e é por isso que ele não faz a reclamação, ele acaba aceitando tudo que a operadora solicita para ele. Imagina, eu vou perder meu convênio, que absurdo, não, eu tenho que seguir certinho. Não, imagina, eu posso perder meu emprego, porque quem me dá o plano de saúde é a minha empresa. Se a minha empresa souber que eu estou fazendo muito reembolso, eu vou perder o emprego, né? Aí, como é que fica meu imposto de renda? Eu estou pagando, então a gente são dúvidas muito comuns que a gente tem do paciente em relação ao reembolso e que hoje a mídia não divulga. Então, eu acho que a gente precisaria aí de um trabalho intenso para explicar para o paciente o que é reembolso, quais são os direitos dele perante ao reembolso, como ele pode fazer esse reembolso, né? Como o prestador pode ajudar na condução eficiente desse reembolso, preparando toda a documentação necessária e oferecendo a este paciente uma pessoa específica que possa tirar todas as dúvidas dele. Então, eu acho que a gente precisaria trazer um pouco mais de verdade para as mídias, né? E não é questão de mercantilizar ou não, mas é questão de informar a realidade para esse paciente. Né? Se eu falasse para ele, olha, você sabia que você pode fazer um check-up 100% via reembolso? Vem aqui que eu te conto como. E ali eu dar a informação para ele, olha, você tem reembolso, você tem livre escolha do seu médico, da sua clínica, dos exames que você vai fazer. Vamos fazer uma prévia de reembolso para entender quanto você reembolsaria desse valor. Então, as operadoras, elas disponibilizam, todas as operadoras disponibilizam a prévia de reembolso. Eu mando um orçamento, como se eu brinco, né, que é como se eu fosse trocar a janela da minha casa. Quanto custa trocar a janela? Eu vou lá, chamo um prestador, quanto custa? Ele vai me dar um orçamento, eu vou pegar 3 orçamentos, vou ver o mais barato e vou fazer. O operador é a mesma coisa. A gente faz um orçamento, a gente vai enviar esse orçamento para a operadora, ela fala, olha, de 10 mil do seu orçamento, a gente paga 8. E eu volto com aquele prestador. Olha, prestador, eu preciso de um desconto, né? A minha operadora disse que só paga 8. Você faz por 8? Aí o médico fala, tudo bem, eu te dou esse desconto, eu faço por 8. Assim, você também não tem que, né, pagar nada além do seu reembolso. Bruna, isso é completamente legal, não tem nada de ilegalidade com isso. E isso com sistema, com processo, lembra que eu falei de processo? Com processo bem desenhado, isso funciona que é uma maravilha, tá bom? Muito bom. Várias coisas eu não sabia, né, do que você está tratando, eu como paciente, né, me chamou bastante atenção. Que realmente é uma informação que falta pro paciente, né? Então, acho que esse processo aí do médico, né, do profissional de saúde, da clínica, da instituição, educar e ajudar o paciente a encontrar essas informações e a entender o seu caso, se pode, se não pode, quanto ou não dá, ou enfim, todas as possibilidades. Acho que talvez seja esse o principal pilar, então, da organização nessa relação com o paciente. E, claro, né, eu acho que esse ponto que você colocou da organização de um processo muito claro, né, muito organizado, é o principal desafio, né, no fim das contas, né? A informação você dá, mas aí em que momento, como, né, como você facilita isso, porque também a rotina das clínicas já é uma rotina intensa, né? Então as recepcionistas, a equipe administrativa, ela já está lotada de trabalho, né? Agora, como que ela vai inserir mais um elemento ali, né? Bruna, e é importante ressaltar assim, que o médico ele é o fator principal de toda essa comunicação, né? Quando eu passo numa clínica, eu tô indo lá porque eu confio naquele médico, ou eu quero uma resposta para o meu problema daquele médico. Então é ele que precisa tocar no assunto comigo, né? A partir do momento que eu entro na clínica, sei lá, eu vou entrar e pagar essa consulta particular e eu vou ter que fazer um procedimento. E eu conversei com esse médico, eu confiei no que ele me mandou, mas ele não me falou nada sobre reembolso médico. E depois de 2 horas, ou no outro dia, a secretária me liga e fala, então, ó, a gente vai fazer por reembolso, não sei o que. Eu falo, tá, mas como assim? O que é reembolso? Do que você está falando? O médico não me falou nada sobre isso. Então, é importante a gente também ter a conscientização da equipe clínica, né? Quer seja o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, toda a equipe clínica, que o processo ali começa neles. O pivô de todo o processo são eles. O paciente ele está ali porque confia
no médico. Então, o médico precisa tocar nesse assunto dentro do consultório e não simplesmente delegar para que sua secretária faça, né? Faça essa conversa com o paciente. Não, o paciente ele tem que sair do consultório com tudo isso muito bem explicado para ele, muito bem mastigado. Então, eu tenho muitos profissionais hoje que terceirizam essa responsabilidade da explicação do que é reembolso médico. E o paciente fica muito confuso, porque ele acha, inclusive aconteceu isso há pouco tempo, né? O paciente reclamou para o médico que a secretária estava querendo ganhar dinheiro e fraudando, né, o procedimento. E, na verdade, o que aconteceu foi um grande erro de comunicação, onde o médico não falou nada, não explicou para o paciente o que era reembolso médico, como funcionava e por que ele fazia por reembolso médico, e deixou isso a cargo da secretária, que era uma pessoa nova, tinha acabado de entrar na clínica, não tinha expertise, explicou do jeito dela. E do jeito dela, foi um jeito péssimo para o paciente. Então, assim, claro, a secretária, a auxiliar administrativa, a recepcionista, ela precisa ter a bagagem para os contatos pontuais com aquele paciente referente a todo o processo. Mas o médico é o maestro de tudo isso. É ele que precisa explicar para o paciente como vai funcionar, como é essa jornada, as facilidades, o que pode acontecer de errado em todo esse processo, quanto tempo demora, né? Se é legal, se é ilegal, se o que é fraude, o que não é. Então, ele precisa deixar isso muito confortável para o paciente. Né? Mas, infelizmente, Bruno, a gente anda numa vida tão corrida que muitas vezes passa até batido, não que o médico não queira fazer, né? Ele está com a agenda cheia, lotada, ele acabou de chegar de uma emergência, atrasou todas as consultas dele, e ele está fazendo de uma forma ágil para atender todos os pacientes, que acaba passando. Então, é importante que o médico coloque isso dentro da rotina dele, para que isso possa ser mais factível, de mais fácil comunicação e de maior entendimento para o paciente. Ele pode até confeccionar, Bruna, por exemplo, um folderzinho, né? Ou um PDF, os mais digitais, digamos assim, videozinho, né? Então, a gente tem videozinhos, PDFs, enfim, ou simplesmente um folder, onde ele começa a explicação para o paciente, ele fala, olha, aqui tem tudo o que você precisa saber sobre o reembolso e como será feito o seu procedimento por reembolso. Então, leva, estuda, qualquer dúvida que você tiver, você pode acionar a minha secretária, a minha equipe, eles vão te dar todo o suporte. Então, isso parte de dentro do consultório. Maravilha, Fernanda. E para a gente ir encerrando, que está dando nosso tempo aqui, Ia ficar queria falando que o você... dia inteiro, Bruna. Esse tema dá para falar muita coisa, né? Dá. E qual seria uma dica, talvez, assim, a essência desse tema para você, né? O que você considera mais relevante, né? Uma pérola aí que você queira deixar para o pessoal. Eu acho que assim, ó, entre essa triangulação beneficiário, paciente e prestador, o que é importante a gente ter em mente, Bruna? O paciente, né? Em tudo isso, o sofrimento é do paciente. É claro que o prestador necessita de uma remuneração maior, ser credenciado, a operadora muitas vezes não é a saída, muitas vezes a operadora não está credenciando porque ela está cada vez mais utilizando rede própria e ela não quer credenciar os externos, né? Mas no final é o paciente. Então, quer seja quem vai ouvir a gente, quer seja de operadora, quer seja de prestador, quer seja de empresas de intermediação, eles precisam ter muito claro que é o paciente, né, o pivô de toda a história e que quem mais sofre com toda essa situação. Então, trazer o paciente para perto, para acolher esse paciente, entender o que é melhor para ele, faz toda a diferença na jornada que ele vai seguir aí na tua clínica ou no seu estabelecimento de saúde, né? E outra, informar esse paciente sobre o que está acontecendo. As mídias hoje só falam de fraude, né? Pessoas foram demitidas por estarem envolvidas em fraudes do reembolso, né? E se a gente tivesse informação suficiente, levar informação suficiente para esse paciente, com certeza o mito fraude vai cair muito rapidamente,
né? Então, a gente está deixando as operadoras com muita voz e apagando a voz do prestador e principalmente do paciente. Então, eu acho que a grande estratégia hoje, nesse momento, é trazer informação. É fraude. Vamos entender o que é fraude? Vamos entender o que realmente faz parte dessa fraude? E não jogar tudo e falar que o reembolso médico é uma fraude. Não, o reembolso médico é um direito do beneficiário constituído em contrato. Então, é uma prestação de serviço entre a operadora e o beneficiário. Não, não é fraude. Fraude é tentar burlar como eu vou fazer este reembolso. Isso sim é fraude. Né? Então, burlar, comprovante falso é fraude, passar, sei lá, cartão de crédito e cancelar a operação, isso é fraude, né? Então, existem coisas sim que são fraudes, mas o processo de reembolso não é fraude. Ele é uma prestação de serviço e é um direito do paciente. Muito bom, Fernanda. A base a sua pérola, então, é levar essa informação da maneira mais clara possível ali para esse paciente, né? Vamos falar mais disso nas redes, Bruna. Eu acho que assim, a gente Sim. fala muito de reembolso médico para o médico. A gente fala de reembolso médico para o prestador, né, da medicina ali, dos serviços médicos. Ninguém fala do reembolso médico para o paciente. Sim, é né? verdade, não falam mesmo. A gente não vê falando disso. Então, eu acho que levar essa educação, acho que o prestador ele tem um papel fundamental nessa ajuda da educação continuada para o paciente perante ao reembolso. Falem disso nos consultórios de vocês, deixe isso impresso ali para o paciente pegar, façam vídeos, façam lives para falar como funciona o reembolso na clínica de vocês, qual que é o benefício para o paciente. Eu acho que a gente tem muito mais pacientes do que prestadores, né? E é um movimento muito mais do paciente do que o prestador. Então, a gente tem que começar a levar essas informações para o paciente, para o beneficiário. Quais são os direitos dele perante a operadora? E aí a gente vai começar a ver esse jogo mudar e mudar bastante, Bruno. Enquanto o prestador ficar brigando com a operadora sem poder, porque ele não tem poder nessa briga, o prestador, quem tem poder nessa briga é o beneficiário, a gente não vai sair do lugar. Então a gente precisa dar esse poder para o beneficiário e a gente só dá poder com informação. Quem tem a maior informação sempre tem o maior poder. Maravilha, muito obrigada, Fernanda, aí, obrigada pelas contribuições. E você que está ouvindo aí esse conteúdo, se esse conteúdo foi útil, compartilha também com outras pessoas, né, para que a gente consiga fazer até esse movimento aí da informação do reembolso médico para que essa informação chegue para o paciente, né, que é para quem tem que chegar no fim das contas, e isso é bom para todos, né? Isso é bom para o paciente e isso também vai gerar resultados, inclusive, para as organizações de saúde, né? Maravilha, Fernanda. Muito obrigada, pessoal, que está nos ouvindo agora. Compartilha, comenta também se você tem alguma consideração e não deixe de acompanhar nossos outros episódios também. Toda semana conteúdo novo para você. Um abraço e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.